Aqui com a professora Priscila Lapa, nos dando uma entrevista aqui bem esclarecedora sobre essa confusão política no cenário nacional e o impacto disso na economia. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui no Movimento Econômico. Eu queria trazer um ponto aqui que eu acho que ele pode estar caminhando paralelo, mas no final das contas ele se mistura com tudo isso que está acontecendo, que é a questão do IOF. O ministro Alexandre de Moraes decidiu reconhecer o interesse do governo em tornar o IOF um arrecadatório, né? Ele passou a ser um imposto arrecadatório na contramão de tudo que se esperava, e isso teve um impacto econômico muito forte. Mas ao mesmo tempo que gerou um impacto econômico muito forte, também gerou um novo atrito no governo federal, no momento em que os poderes em Brasília tinham se unido contra o tarifaço de Trump. Naquele momento a gente viu o Congresso e o governo Lula darem as mãos, mas 2 dias depois tudo isso já está desfeito. Qual é o cenário que se desenha diante disso, né, tanto no aspecto econômico como político? Do ponto de vista político, quando um governo está surfando bem numa popularidade, quando ele tem essa base bem estabelecida de avaliação positiva, ele tem mais margem para tomar medidas que são arrecadatórias. Elas sempre são indigestas. Não tem como tomar uma medida de você aumentar a arrecadação sem você criar algum tipo de atrito ou com o setor produtivo, com alguns segmentos econômicos e também com a própria sociedade. A sociedade brasileira, reiteradamente, independentemente de ser o governo Lula ou na época do governo Bolsonaro, no governo Temer, ela sempre tem a percepção de que paga a conta e não tem o retorno. Então existe um cansaço desse tema. Essa é uma agenda, inclusive, difícil da gente avançar. Por exemplo, no debate da reforma tributária, o envolvimento da sociedade acaba sendo muito pequeno porque existe uma descrença de que vai ter solução. É sempre assim, vai aumentar a arrecadação, nós vamos pagar a conta. E sempre ninguém quer pagar a conta, sempre é um querendo empurrar para o outro. Então a gente viu recentemente, eu acho que talvez a única questão positiva que o governo conseguiu de uma agenda sobre isso foi a agenda da justiça tributária. Era algo que, esse conceito inclusive é um conceito que não é muito popular, não é muito popularizado, mas conseguiu criar uma agenda de percepção, de discussão na sociedade sobre o que é justo fazer. Que alguma coisa eu preciso fazer para continuar conseguir honrar com meus compromissos e alguém vai ter que pagar essa conta. E isso tudo ficou muito misturado, as pessoas não conseguiram distinguir muito esse debate da justiça tributária, IOF, quem é que está pagando essa conta do IOF, isso impacta ou não impacta para o cidadão mediano, isso fica só para quem faz grandes operações ou não, as pequenas operações do dia a dia vão ser impactadas ou não. Isso ficou tudo muito confuso, nebuloso. E aí, quando você tem um governo que está bem de popularidade, que tem condições políticas de tomar a medida e aguentar as consequências, isso tudo é mais tranquilo, Não que seja límpido e transparente, isso é muito difícil no Brasil, esse debate. A gente nunca sabe exatamente quem ganhou e quem perdeu, mas principalmente num governo que está passando por problemas de opinião pública, de má avaliação, a percepção principalmente do ponto de vista econômico, quando se pergunta se ele está conduzindo bem a questão econômica, a maior parte da população entende que não, quando você junta ali o mediano e o ruim, a maior parte entende que não está conduzindo bem e vem aí dizendo assim, impactou a economia, em vez de ajudar. E aí o Congresso conseguiu uma vitória, que foi emplacar a ideia de que o governo não está fazendo a parte dele, que é arrecadar mais sem cortar. Esse debate também o Congresso conseguiu emplacar. Mas, por outro lado, o governo também está aproveitando um momento em que, claro, o debate do IOF está presente, a gente conseguiu perceber isso na pesquisa Quest, em outros debates, mas o Congresso também teve uma semana muito ruim do ponto de vista de ter aprovado, de tentar emplacar esse aumento de deputados. Então foi uma outra vertente que ficou misturada. Contraditório, né? É um discurso contraditório. O tempo inteiro dizendo, o governo está fazendo a parte dele, não apresenta nenhuma medida de sanear as contas públicas e quer aumentar a arrecadação, só pensa em arrecadar mais. Já tem uma queixa disso dos estados e dos municípios, de dizer a União arrecadando, e isso não chega na ponta para quem tem que prestar o serviço para o cidadão, Mas aí o Congresso não fez a parte dele. E o governo usou justamente esse argumento para dizer, presidente, não vou aumentar esse número, não vou concordar com o aumento desse número de deputados, porque vocês mesmos estão pedindo para cortar despesas. E aí o Congresso ficou num mau lençol, é como se fosse assim, aí as pessoas sempre querem ir para um lado ou para o outro, as pessoas buscam essa história de ter um lado, Então, o governo está com a razão ou não está com a razão? Acabou que o Congresso ficou tão ruim, tão mal perante a opinião pública, que acabou que essa conta do IOF aí ficou meio diluída nessa confusão toda. O governo teve seu grau de vantagem nesse debate, de conseguir
jogar um pouco a conta essa conta negativa para o colo do Congresso, mas acabou que isso ficou tudo muito nebuloso e é sim um ponto que lá na frente, passado todo essa pauta do tarifaço de Trump, quando as coisas se acalmarem, né, do ponto de vista desse momento que a gente vive, é possível que novamente esse debate do IOF seja retomado, provavelmente será, e mais uma vez o governo vai ter que buscar as devidas explicações. Quando ele está em boa popularidade, não tem jeito, aumentar a arrecadação, aumentar tributo, mexer com isso, sempre gera um nível de satisfação. Mas quando o governo está bem, ele administra a insatisfação. Quando ele está ruim para todos os lados, que era como o governo Lula estava, né, desde o início desse ano, só decaindo em avaliação em todas as regiões, em todos os segmentos, ele ficou numa situação de não estou agradando ninguém, é o contrário, em vez de eu desagrado todo mundo, mas consigo administrar, ele ficou numa situação de eu desagrado todo mundo e não sei o que ofertar no lugar. A sorte dele foi ter aparecido o tarifaço de Trump. Para encerrar, esse tarifaço, do jeito em que ele se manifestou, né, e provocou toda essa onda de insatisfação, inclusive no meio empresarial, ele pode contribuir para o aumento da popularidade do presidente Lula entre o setor produtivo, principalmente do Sudeste, porque a última pesquisa mostrou que houve um crescimento ali, né, na aceitação, na aprovação do governo entre eleitores do Sudeste, mas a gente não tem a certeza de que isso perdurará, né? Perdurar, é muito frágil, né, no momento ainda. Eu acho que o governo ainda ele tem muita desconfiança, né, desse tecido empresarial, desse agro, desses setores que nunca tiveram muito favoráveis desde o início do mandato, né? Passado o processo eleitoral, sempre teve aquele nível de desconfiança, de muito mais embate, né? Então eu acho que o governo não vai conquistar tão facilmente a confiança, né, de que possa disso se reverter de fato numa popularidade, numa avaliação positiva em médio prazo. Ele vai precisar ter reiteradas medidas, a capacidade que ele vai ter de sair dessa negociação, ainda que não reverta completamente o tarifaço, mas o quanto ele vai sair maior dessa negociação, com capacidade reativa, com equilíbrio, sem perder o equilíbrio disso tudo, porque a gente sabe que o discurso político pode atrapalhar nisso tudo também, quanto ele vai ser comedido, quanto essa investigação também no paralelo que os Estados Unidos estão, né, trazendo, quanto isso também vai impactar para dentro, para outras questões, o quanto ele vai segurar essa questão do PIX. Então eu acho que isso está sob avaliação, eu acho que existe aí algo que precisa ser consolidado num médio prazo, para que de fato a gente possa perceber uma reversão de impopularidade do presidente Lula. E para encerrar, o vice-presidente Alckmin, ele pode se tornar um herdeiro natural nesse processo sucessório? Parece que ele era o vice ideal nesse momento, né? Assim, todas as falas que ele tem tido, sempre com muita capacidade, sempre com muita experiência, com muita serenidade. Ele tem esse franco diálogo, né? Já desde então sempre transita bem do meio empresarial. Ele transfere muita credibilidade para o governo nesse sentido. Então ele ter sido escolhido como esse grande interlocutor foi muito positivo. Credencia ele a um candidato no futuro à presidência da República. E muitos falavam que ele poderia não ser candidato a vice caso o Lula vá de fato disputar a reeleição, que a chapa poderia mudar de configuração, ele poderia não estar presente. E a partir desse processo pode mudar, né? A partir do quanto ele consiga emprestar dessa popularidade, dessa capacidade que ele tem de agir em situações críticas como essa, ele pode se recredenciar, inclusive ocupar ainda mais espaços. Isso vai ter repercussão em outras alianças estaduais, isso pode ter uma mudança de configuração também. Porque hoje fica difícil perceber qual seria o sucessor de Lula, né? Foi uma dívida que Lula não conseguiu ainda quitar. Ele falava na eleição de 2022, que era uma eleição de consenso para que pudesse enfrentar a direita no Brasil, mas que ele sequer disputaria, e ninguém acreditou de fato naquilo, mas ele falava que não disputaria, que, né, colocava isso no cenário. Então, o que se você imagina de uma liderança, quando ela diz que não vai continuar num projeto de poder, que ela vai criar mecanismos sucessórios. E nenhum movimento de Lula... Nenhum. Muito pelo contrário, abafou os que poderiam ter crescido no governo. Exatamente. Ele criou um movimento contrário disso, gerou claramente a desconfiança. E assim, é fácil lá na frente dizer, ninguém se viabilizou, mas que condições de viabilizar você efetivamente deu? Mais uma vez, é mais um ciclo político que, independente do que vai acontecer daqui a um ano,
É um partido que ficou ali engessado novamente, é um partido que não consegue se renovar na formação de quadros, nas lideranças, ou se faz isso, faz de forma muito lenta, muito gradual, e o time da política hoje é completamente diferente. Completamente diferente. As redes sociais aí estão dizendo como é que o ritmo que tem que ser, né? E o ritmo, o perfil, as pessoas dizem muito claramente o que elas querem e é como se o partido não tivesse disposto a ouvir. Né? Muito obrigada pela participação, professora Priscila Lapa. Até uma próxima oportunidade. É um prazer, pode contar sempre comigo. Obrigada.